Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus, o nosso Pai. Quando nós temos neste dia oportunidade de celebrar mais um momento de culto e devoção ao nosso Senhor Deus. Quero repartir com vocês palavras do hino do nosso hinário luterano tradicional, hino 206, a primeira estrofe, que diz assim: O mundo é teu Senhor, quão grato é perceber a natureza a te louvar, cantando de prazer. O mundo é teu Senhor, apraz-me meditar em tuas sábias criações, os montes, céus e mar. A palavra de Deus é tão cara, é tão preciosa para cada um de nós, e nós sempre precisamos ter presente em nossa vida, em nosso coração, que nós temos um Deus Criador, um Deus que fez os céus e a terra, e que nós somos as suas criaturas. E como suas criaturas, como seu povo, nós também rendemos culto a esse Deus. Saudamos a todos os que estão aqui conosco na igreja, também aqueles que nos acompanham pela internet, pelo Facebook, que todos possam ser muitíssimo abençoados, que a palavra de Deus possa vir à nossa vida, ao nosso coração, e nesta palavra que nós tenhamos a bênção do Senhor. Temos já os nossos avisos, então. Todos os finais de semana nós temos culto, sábado e domingo. Sábado 18, domingo às 9. No dia 3, quarta-feira, estudo bíblico pelo Facebook. Quinta-feira, reunião das servas de tarde. De noite, reunião da diretoria. Na sexta-feira, reunião dos leigos. Sábado, das 14 às 16, encontro das líderes das servas em conventos. E à tarde também, a instrução dos confirmandos. E no domingo, dia 7, às 18h30, o encontro dos líderes do PEN. São, então, algumas das atividades da congregação para esta semana. Convido a todos a cantarmos o hino Os que Amam Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Trevas fazem desaparecer a formosa luz do amanhecer, mas outro dia nascerá e o sol de novo brilhará. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Homem contra homem lutará, dor e pranto não acabará, mas Deus Pai nos manda o Salvador, o seu Filho, nosso Redentor. Os que
continuam guerras e terror, injustiças em lugar do amor. Mas Jesus a nossa espera está, em seus braços nos receberá. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessemos, pois, os nossos pecados. Ó Deus de toda a misericórdia, nós te confessamos que, por natureza, somos pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos, por isso, a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com o teu Santo Espírito. Amém. Amém. Irmãos, irmãs do Senhor Jesus, o Deus de toda misericórdia entregou o seu próprio Filho à morte e, por amor dele, nos perdoou todos os pecados. E aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos e herdeiros do seu reino e lhes concede o Espírito Santo. Amém. Convido a todos a abrirem a sua Bíblia no Salmo número 100 e nós vamos fazer a leitura conjunta desse texto, o Salmo que é o introito para este nosso culto, de forma conjunta. Cantem hinos a Deus o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade não tem fim. Este é o texto do Salmo 100, que é um hino de louvor ao nosso Senhor. Podem se assentar, cantamos o hino seguinte. Grande Deus, o teu louvor hoje
entoamos teu excelso eterno amor. Como os anjos celebramos e prostrados ante ti, vimos te adorar aqui. Cristo Salvador verás, o amor em nós domina, tua graça, tua paz, ó Senhor, ao mundo ensina, e remida em tua luz possa andar, ó Rei Jesus. Seja o Pai eterno Deus, ao Espírito da vida, e a Jesus nos altos céus, honra sem cessar rendida, infinita é seu amor, cantem todos seu louvor. O nosso Senhor Deus também se alegra com os seus filhos, com a sua igreja, quando prestam em culto oração também a Ele, dirigindo a Ele os seus pedidos, os seus cuidados, suas preocupações, aquilo que vai em nosso coração. Então queremos neste momento ter um momento de oração com o Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai no céu, nós estamos aqui em Tua casa, congregados em Teu nome. E nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Para isso nós te pedimos que Tu nos ajudes com a Tua ajuda divina. Recolhe todos os nossos pensamentos da distração e dirige cada um dos nossos pensamentos inteiramente para Ti e para a Tua palavra, a fim de que nós sempre melhor Te reconheçamos como nosso Deus Criador e com mais fervor nós Te amemos e também com mais firmeza confiemos em Ti e obedeçamos aos Teus mandamentos. Permite, ó Pai, que cada um de nós seja abençoado pelo conhecimento da verdade e que esta verdade nos traga liberdade, nos traga alegria, nos traga ânimo e também nos dê forças em nossa vida cristã. Que a Tua bênção, ó Deus, acompanhe a cada um de nós. Acompanhe tudo que nós ouvimos aqui na Tua casa, tudo aquilo que nós falamos e tudo aquilo que nós fazemos. Em nome de Jesus, Teu Filho, o nosso amado Salvador. Amém. A congregação pode se assentar. Nós temos agora as leituras, Antigo Testamento e também depois a Epístola.
A segunda leitura, lemos em Colossenses, capítulo 3, versículos 1 a 11. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do céu e não nas coisas que são aqui da terra. Porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Portanto, matem os desejos deste mundo, que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora, livrem-se de tudo isto, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio. E que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Como resultado disso, não existem mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres. Mas Cristo é tudo e está em todos. Firme nas promessas de meu Salvador, sempre dou louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo a tempestade a me consternar, pelo verbo eterno hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação do sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas
promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Convido a todos para acompanharmos com fé e devoção, de uma forma muito especial em nosso coração, o texto, a leitura do Santo Evangelho, conforme Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. Sobre esse texto, nós também vamos depois ouvir a mensagem em nosso culto. Diz assim a palavra. Um homem que estava no meio da multidão e disse a Jesus: Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. Jesus disse: Homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedades entre vocês? E continuou dizendo a todos: prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então Jesus contou a seguinte parábola: as terras de um homem rico deram uma grande colheita. E então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda esta colheita. O que é que eu vou fazer? Ah, já sei, disse para si mesmo. Vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas, junto com tudo que eu tenho. Então direi a mim mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: seu tolo, esta noite você vai morrer. E aí quem ficará com tudo o que você guardou? Jesus concluiu: isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Este o texto do Santo Evangelho para este nosso culto de hoje. Convido a todos a fazermos a confissão pública da nossa fé cristã nas palavras do credo apostólico. E fazendo essa confissão, nós nos unimos aos cristãos de todo o mundo, dizendo no que nós cremos diante de Deus. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A congregação pode se assentar. Agora nós convidamos as crianças para o seu momento especial, quando se preparam para a sua escola dominical.
pastor vai descer aqui. Muito bem. Então, vocês já fizeram a sua oferta diante do Senhor Deus. E nós sabemos que isso também faz parte do nosso culto, do nosso serviço ao Senhor. E agora eu pergunto, como é que o pastor Mário sempre faz neste momento? O que ele pede então para vocês? Depois da oferta. Como é que o pastor Mário ensinou? Juntar as nossas mãos, abaixar a nossa cabeça e receber a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Então agora vocês vão para o culto infantil, a escola dominical, um momento todo especial para vocês então neste momento. E convidamos a congregação a entoar o hino, Estamos no Mundo, em preparação à mensagem deste culto. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos, distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste. Transforma e os dias tão breves se vão qual vapor. Com eles passamos, por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a companhia do Santo Espírito estejam presentes em nossa vida, em nosso coração, quando nos colocamos de forma humilde diante do Senhor e da Sua palavra para ouvirmos o Seu conselho, o Seu ensinamento, aquilo que Deus tem a dizer a cada um de nós, por meio da sua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Congregação, pode se assentar.
Estimados irmãos, irmãs, no Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida, aquele que está conosco desde a criação do mundo. E nós, como cristãos, nós sabemos que nós temos sobre nós um Deus Criador. Um Deus que fez os céus e a terra. E como cristãos, nós guardamos a autoridade da palavra de Deus em nossa vida. E nós reconhecemos nessa palavra a revelação de Deus, o seu ensino para cada um de nós, e conforme ela mesma diz, que essa palavra é útil para o nosso ensino, para a nossa educação e também para a nossa correção na justiça. Então, quando o Senhor Deus nos deu a sua palavra, Ele nos deu algo que veio do céu para se unir a nós aqui na terra. Então Deus nos trouxe algo do céu perfeito para estar aqui conosco em nosso mundo imperfeito. E é justamente isso que Deus quer que nós reconheçamos, que nós aceitemos, quando nós também falamos da sua criação. Então, quando pela palavra de Deus nós temos esse ensino, nós temos toda essa revelação. E aí justamente aqui neste mundo imperfeito é que nós encontramos os problemas, encontramos as dificuldades. Nos céus não há problema. Nos céus não há dificuldade. Nos céus não há engano, nós o temos aqui entre nós. E justamente quando nós vemos o ser humano, obra das mãos do Senhor Deus, quando nós vemos que Ele gostaria de tomar o lugar de Deus. Ou seja, a criatura estar acima do seu Criador. E quando o ser humano ele caminha por esse caminho, por essa estrada e vai por essa via, ele provoca um desequilíbrio diante de Deus. E aí então ele vê que ele está no caminho errado. O texto do Evangelho de Lucas, capítulo 12, onde nós tivemos o relato da palavra do Senhor Jesus, é um texto que traz algo extremamente importante para cada um de nós. Jesus está num lugar ensinando a palavra de Deus. Então vem um homem ao seu encontro e pede que Jesus interfira na repartição de uma herança que aquele homem queria ter então com seu irmão. E aí Jesus diz, olha, eu não tenho nada para fazer nesse sentido, porque isso é um assunto de natureza civil e não cabe a mim julgar, decidir sobre esse tipo de assunto. Por que Jesus dá essa resposta àquele homem? Porque Jesus, quando ele fala com alguém, ou quando alguém chega à presença dele, ele já sabe o que vai na sua vida, já sabe o que vai no seu coração. Isso nós não precisamos ter dúvida, e isso está tudo de acordo com os relatos das Escrituras. E aí Jesus olha então para o coração daquele homem, e ele vê que ali tem um problema. Há um problema nesse coração. E esse problema ele precisa ser resolvido. E então nós vemos a resposta de Jesus e o ensinamento que ele passa a dar em seguida. Aparentemente parece que é um assunto de ordem moral, simplesmente. Mas não é somente isso. É um assunto de extrema importância. Por quê? Porque mexe com o material, mexe com o mundo físico e mexe também com o espiritual, mexe também com o mundo eterno. Ou seja,
É uma questão a ser resolvida entre o céu e a terra. E aí Jesus então passa ao assunto principal e ele dá uma aula sobre a avareza do coração humano. E então ele diz: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E aí em seguida temos a parábola que Jesus então profere daquele agricultor, daquele fazendeiro, que teve uma grande colheita. Ele já tinha, pelo jeito, muitos cereais nos seus celeiros. E então ele pensou: eu vou derrubar tudo, vou construir tudo maior ainda. E aí eu vou então juntar tudo que eu posso. E aí eu posso sentar na sombra e tocar a minha vida. Mas a questão que logo surge é a seguinte, nós fazendo a leitura deste texto: mas então é errado que uma pessoa venha a ter bens, que uma pessoa venha a ter uma propriedade, que a pessoa venha a ter dinheiro? Não, em si não há nada de errado. Inclusive são bênçãos, são dons, são coisas que Deus nos concede. Assim como nós cantamos há pouco no hino ainda, que nós estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar, e aqui nós somos mordomos dos bens do Senhor. Então tudo aquilo que nós temos, todos os bens, sejam mais ou menos, isso tudo para cada um de nós, se for corretamente visto, analisado, adquirido, merecido, nós então temos todo o direito de tê-los. Não há nada de errado nisso. Agora tudo precisa ser colocado no seu devido lugar. Aonde é que começa a surgir o erro? Quando alguém se apega a seus bens, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. É errado, por exemplo, quando alguém se apega a esses bens, sejam muitos ou sejam poucos, e aí quando tira Deus do seu coração, ou deixa Deus em segundo plano, e aí não tem mais lugar para o Deus Criador. Por quê? Porque a criatura quer se colocar no lugar do Criador. Então nós temos uma inversão de valores. Porque nós sabemos que alguém que ama a tal ponto, se apega tão profundamente às suas coisas, a gente começa a questionar: será que essa pessoa vai ter lugar para Deus no seu coração? Será que essa pessoa vai aprender a depender de Deus? Será que ela vai reconhecer que tudo vem de Deus? Que Ele é o Criador? Que nós somos apenas os mordomos? Conforme diz também em nossa mensagem aqui. No outro texto, Jesus faz uma advertência muito séria. E ele diz com todas as letras, e isso sempre tem que estar presente conosco: onde estiver o teu tesouro, ali também vai estar o teu coração. Jesus não está preocupado aqui, também nestas palavras, com aquilo que nós possuímos, mas a preocupação de Jesus é o quanto aquilo que nós temos nos possui. O quanto aquilo que nós temos manda na nossa vida. O quanto aquilo pode atrapalhar a nossa vida cristã, vir a dirigir a nossa vida, e aí eu deixo tudo o que é mais importante em segundo plano. Eu tenho duas opções na minha vida: ou eu sou o Senhor, eu sou o dono, eu comando sobre tudo aquilo que eu tenho, ou eu viro escravo daquilo que eu tenho. E aí eu tenho um outro Senhor sobre mim, e que não é o Senhor Deus, mas é a própria bênção de Deus que se torna o meu Senhor e passa a mandar então na nossa vida. E aí nós nos tornamos escravos. E esse jamais foi o desejo de Deus quando Ele nos abençoou, quando Ele nos concedeu com o nosso trabalho ou naquilo que nós ganhamos também de presente para ser uma bênção para a nossa vida. Quando nós falamos então da autoridade das Escrituras e nós reconhecemos
que tudo é obra de Deus, nós também confessamos que Deus é de fato o Criador de todas as coisas. E aí nós temos aquelas palavras tão bonitas que nós aprendemos do catecismo, aprendemos no tempo da instrução, da catequese, no primeiro artigo do credo, que Deus criou a mim e a todas as criaturas, nos deu corpo, alma, olhos, ouvidos, razão e todos os sentidos, e assim segue o texto. E nós há pouco confessamos isso, confessamos essas palavras, confessamos essa realidade diante de Deus. E essa é a nossa confissão, e deve ser a nossa confissão como cristãos. Porque uma coisa que nós sempre precisamos estar lembrados e convictos é que tudo veio da parte do Senhor, e também nós somos obra das mãos de Deus. Também nós viemos do pó. A casa onde nós vivemos, ela foi feita, essa igreja, do tijolo cozido. Mas o que esse tijolo era antes de ser tijolo? Ele era barro, ele era pó. A casa onde nós vivemos talvez foi feita de uma árvore cortada na floresta, mas também Deus semeou todas as plantas. O carro que nós temos, ele vem da onde? Vem dos minérios. Os minérios vêm da terra, a terra que nós pisamos. O nosso alimento vem da onde? Vem da terra, do pó que Deus criou, ou da água que Deus mandou existir. É dali que vem tudo. Então tudo se resume a uma criação de Deus. É como se nós todos tivéssemos, e de fato, temos a mesma origem. Nós temos o mesmo Criador. Só fomos criados elementos diferentes na criação de Deus. E nós, seres humanos, ainda temos algo que vai acima de todo o restante da criação, porque Deus fez de nós a coroa da criação, a cereja do bolo, aquela parte mais importante. Deus nos deu uma alma. Nós temos uma alma imortal que vive dentro de nós e que não nasceu aqui na terra. Essa alma não vem do pó da terra. Essa alma, ela vem do eterno. Ela vem do céu. E Deus a colocou dentro de mim, Deus a colocou dentro de cada um de nós. E lá no final das contas, no apagar das luzes, é ela que vai prevalecer. É ela que vai existir. Olhando para o livro de Jó, nós vemos como ele fala de uma forma tão clara, e é exatamente assim. Nós viemos nus a este mundo. Nu eu nasci. E ele diz, nu eu também vou partir. Ou seja, eu não trouxe nada para este mundo e também não vou levar nada. No dia da minha partida, eu não vou levar sequer o meu corpo. Porque o meu corpo vai ficar guardado no pó da terra, até o dia da gloriosa ressurreição do Senhor Jesus, quando Ele voltar. E isso então vai prevalecer, porque Deus colocou dentro de mim, dentro de cada um de nós, uma vida eterna, algo que dura para sempre. Mas voltando ao texto de Lucas, texto do Evangelho, qual foi então o erro daquele agricultor, daquele homem que quis derrubar tudo que ele tinha, construir novo e assim por diante? Ele era um homem avarento. Ele seguia a doutrina da avareza. Quando ele diz para si mesmo, descansa, come, bebe, alegra-te, ele está pensando somente nele. Era somente isso que tinha valor na vida daquele homem. Não havia lugar para Deus. E essa é a ênfase do nosso texto. Deus ficou de fora. É tudo eu e eu. Deus não. Eu e eu. E então Jesus o chama de louco no texto, ou seja, o contrário de alguém que é sábio. O contrário de alguém que é prudente, que sabe colocar tudo no seu devido lugar. E aí Jesus dá aquela palavra, que é uma palavra pesada. Esta noite você vai partir.
E quem vai ficar com tudo aquilo que você colocou no celeiro? Nós ouvimos também o texto de Eclesiastes, capítulos 1 e 2, onde nós temos palavras lindas, maravilhosas do rei Salomão. Salomão era um homem muito rico, extremamente rico. Muito, muito, muito dinheiro, muitos bens. Ele tinha muitas propriedades. Mas ele também era um homem sábio. E quando Deus falou com ele, ele não pediu nada disso que ele depois recebeu. Ele pediu a Deus somente sabedoria. Concede-me sabedoria. E aí Deus foi generoso. E Deus lhe deu muito mais do que ele havia pedido. Mas Salomão tinha ciência de que tudo vem de Deus e que um dia tudo vai passar. É ilusão, ele disse. Inclusive até ele faz uma queixa. Por que eu trabalhei algumas vezes tanto na minha vida? Pensando talvez eu devia também em alguns momentos ter trabalhado menos e ter dado mais atenção ao Senhor Criador. E ele nos ensina então também, por outro lado, a desfrutar da vida. Salomão faz isso em Eclesiastes. Nós podemos e devemos desfrutar da vida, com a nossa família, com os nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos, até com as pessoas necessitadas. Sim, podemos. Mas sempre tendo Deus em primeiro lugar. Tudo precisa estar no primeiro lugar. Jesus disse num outro texto isso de uma forma tão profunda também. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí vem uma vírgula. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Busquem a Deus. E tudo mais que Deus vai conceder, vai dar para vocês, seja mais, seja menos, isso é bênção de Deus. É a mão de Deus se abrindo para te dar também alegria aqui neste mundo. Tem uma frase, um dito muito antigo, nós já ouvimos certamente, o ora et labora. É uma expressão em latim, quer dizer, ore e trabalhe. Faça as duas coisas. Isso é profundo, isso é a pura verdade. Ore e trabalhe. Mantenha a sua vida cristã, mantenha a sua vida de oração e faça o seu trabalho, faça a sua missão. Porque também Deus nos deu isso. Deus nos deu as condições, a capacidade, a inteligência também, para nós então ganharmos o pão de cada dia. Voltando ao que o Senhor Jesus então fez naquele dia, mais uma vez nós reconhecemos então que Jesus sabia tudo o que vai na vida, no coração das pessoas. E o seu interesse era que as pessoas fossem abençoadas aqui neste mundo. Inclusive Jesus multiplicou pão e peixe. E Jesus se proclamou como sendo o pão da vida. Jesus se manifestou, se revelou sendo a água da vida. Ele se revelou como sendo o bom pastor que quer conduzir o seu rebanho. E ele conduz o seu rebanho aqui na terra e o conduz para o céu, que é a nossa morada final, é o nosso destino final, é onde nós vamos estar ou queremos estar para todo o sempre. E para isso o bom pastor também pagou o preço por nós. Jesus pagou o preço. Com a morte de Jesus na cruz, ele então pagou o preço de todos os nossos pecados. E isso Deus fez por amor. Jesus pagou esse preço sem obrigação. Jesus não tinha obrigação para que nós fôssemos abençoados com a vida eterna nos céus sem merecimento. Nós não tínhamos merecimento, mas Deus foi gracioso, Deus foi generoso e Deus nos amou em Cristo e o deu como o nosso Salvador. Nós temos então sobre nós um Deus maravilhoso, um Deus de amor, um Deus que quer nos abençoar. Mas nós precisamos reconhecer, assim como nós cantamos, estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos,
distantes do lar. E que aqui nós somos somente mordomos dos bens do Senhor. O apóstolo Paulo, na carta que ele escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, que nós ouvimos antes, ele começa dizendo, de uma forma tão linda, de uma forma tão maravilhosa, no capítulo 3. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Esta é a palavra do Senhor. Amém. E a paz de Deus, que vai muito além da nossa simples compreensão humana, guarde nossos corações e mentes para todo o bom propósito, para o propósito do Senhor, Criador do céu e da terra, que nos deu uma alma imortal e nos deu um Salvador, que deu a sua vida por essa alma. Amém. A congregação pode se assentar. Durante o nosso ofertar, nós cantamos o hino 145, Tudo que eu tenho, Senhor. Nós queremos ter um momento de oração com o Senhor neste momento. E nesta oração, então, dirigimos nossos pedidos, agradecimentos de uma forma responsiva. Também queremos lembrar daqueles que estão enfermos, enlutados, os aniversariantes. E de uma forma especial, queremos lembrar do nosso irmão
Marino Schneider, que é membro lá da paróquia de Arroio do Meio, irmão de alguns membros aqui da nossa congregação. O Marino está no hospital, aguardando cirurgia, e nós queremos também pedir que Deus o mantenha firme no tempo da aprovação. Nós vamos nos dirigir ao Senhor. Senhor Deus, Pai Celestial, Tu nos provês de todas as coisas necessárias para o sustento de nossas vidas. Também providenciaste a salvação de nossas almas, enviando o Teu Filho Jesus Cristo. Aceita nosso louvor e adoração por Teu cuidado, tanto pelo corpo como pela alma. Na verdade, Senhor, não merecemos a Tua bondade, Pois temos pecado contra Ti, e não somos mais dignos de sermos chamados de Teus filhos. Tu nos cercaste de tesouros incontáveis nesta terra. Contudo, estamos tão ocupados em recolhê-los, que esquecemos que eles provêm das Tuas mãos. Muitas vezes esquecemos que a riqueza e os bens acumulados não podem redimir nossas almas. Muitas vezes preferimos os bens terrenos e damos pouco valor à Tua palavra e aos Teus sacramentos. Também temos sido egoístas, não dividindo nossos tesouros contigo e com as outras pessoas. Por causa da competição por coisas terrenas, muitas vezes nos desentendemos com o nosso semelhante e nos tornamos culpados de provocar a inimizade. Por essas e todas as nossas transgressões contra a Tua santa vontade, perdoa-nos, ó Senhor. Dá-nos um espírito de contentamento. Tendo o que comer e vestir, estejamos contentes. Dá-nos fé para compartilharmos contigo os frutos do nosso trabalho. Ajuda-nos a não invejar os bens dos outros. Aumenta nosso interesse pelas necessidades do nosso próximo e ajuda-nos para aliviar a fome com gestos concretos de amor. Assim, ó Pai, pedimos, dirige a nossa vida, que Tu sempre possas ser o primeiro em nosso coração, para nós não desobedecermos ao primeiro mandamento. E quando nós cairmos, ó Pai, levanta-nos, perdoa-nos e faze com que nós possamos Te louvar e Te servir novamente. Neste momento também queremos Te agradecer por todos aqueles que completam mais um ano de vida por estes dias, que eles possam reconhecer as Tuas bênçãos, os Teus cuidados. Oramos em favor dos aflitos, dos necessitados, dos enlutados. Também lembramos daqueles que estão doentes e que precisam de todo o Teu cuidado, de toda a Tua atenção. Lembramos neste momento do nosso irmão Marino Schneider, que Tu possas ampará-lo, guardá-lo e protegê-lo, e que Tu possas agir por meio da medicina para a sua recuperação. Faze, ó Pai, com que todos nós andemos pelos Teus caminhos todos os dias. Conduze a cada um de nós. Abençoa e guarda também a família do pastor Mário nos seus dias de férias, para que tudo lhes vá bem no seu passeio e também no seu retorno para casa. Abençoa a nossa igreja, o nosso país, as nossas autoridades e faz com que nós possamos ter paz, justiça e prosperidade. Infunde um espírito de contentamento no Conselho das Nações e concede a todos um espírito de generosidade. Que possa haver paz e prosperidade na terra. Ajuda-nos a controlar o desperdício e a administrar bem a produção, tanto no campo como nas cidades. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice, tendo dado graças, e o entregou, dizendo: bebei todos deste. Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós, para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. Amém. Que a paz do Senhor Jesus esteja presente em nossa vida, em nosso coração, quando vamos receber a Santa Ceia, pão, vinho, corpo e sangue de Cristo, para perdão, vida e salvação. Todos aqueles que estão preparados, que são membros comungantes da igreja, então podem se aproximar, desde que reconheçam que Jesus é o seu Salvador, que Ele nos concede o perdão dos nossos pecados, e foi por causa disso que Ele deu a sua vida na cruz. Que Deus nos abençoe. Amém. Então, primeiro participam os instrumentistas, e depois, então, a congregação, começando à minha direita, então, por este lado. Que Deus abençoe e guarde a cada um no participar da Santa Ceia. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar por bosques e florestas,
a pássaros cantar, ouvindo além montanhas altaneiras, o teu poder em glória proclamar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao revelar que na cruz maldita, por teu amor Jesus ali morreu e me livrou do jugo do pecado, a morte, as hostes infernais venceu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu quero estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Tu queres ver unido teu povo a ti, Senhor, o povo redimido por teu bendito amor. Nenhuma ovelha perderás que atende o teu chamado e busca a tua paz. Jesus, nos convidaste a virmos sem temor, a mesa preparaste aos teus fiéis, Senhor. Quiseste sobre o vinho e pão nos dar teu sangue e corpo, o divinal perdão. Aqueles que buscaste em fialdade e amor, e do temor salvaste, adoram-te, Senhor, pois anulaste a transgressão, trazendo paz celeste e graça ao coração. A tua mesa venho com fé e constrição. Em ti, Jesus, eu tenho real consolo.
salvação. Que os anjos possam celebrar o Filho transviado, a volta ao pátrio lar. A ti eternamente queremos pertencer. A ti, Senhor potente, servir e obedecer. Senhor fiel, tu ficarás com tua remida. Vem dar-nos tua paz. Para nós cristãos, sempre é um momento especial, um momento de extrema importância quando podemos participar da Santa Ceia e nesse sacramento recebemos corpo e sangue de Jesus para o perdão de todos os nossos pecados. Sempre é um selo de Cristo que nós recebemos em nosso coração. E nesse selo está escrito: você está perdoado, porque eu paguei o preço na cruz por você. Que isso nos traga alegria, contentamento em nossa vida cristã, em nosso dia a dia, em nosso trabalho, família, enfim, ali onde nós estivermos. Que a bênção de Deus, então, nos acompanhe e nós vamos nos colocar sob ela neste momento. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 A congregação pode se assentar. Mais uma vez a nossa saudação a todos que puderam vir ao culto deste dia, membros da nossa congregação, visitantes que temos conosco. Então, sejam todos bem-vindos. O pastor Eli, esposa, filhos, junto com a sua família, muito bem-vindos então, né? Já é conhecido aqui da casa, né? O pastor Mário está então na sua semana de férias e fiquei muito honrado em receber o convite para estar com vocês aqui então nesse final de semana. Eu sou o pastor Egídio Green, de Arroio do Meio, e eu acho que boa parte já me conhece aqui, já estive outras vezes com vocês. Então, agradecimento ao pastor Mário e à sua diretoria quando nos convidam para estar com vocês. Isso sempre é uma honra. É um momento especial estar aqui. Amanhã de manhã nós vamos ter culto e vamos ter também um batizado do menino Augusto Loureiro Kliman. Então, vamos ter um batismo amanhã de manhã. É aquele culto que nós chamamos que é completo em tudo, então, porque nós temos Palavra de Deus, nós temos Santa Ceia e nós temos batismo. Os três meios da graça atuando na Igreja de Jesus Cristo. Então, fiquem bem, sigam com Deus. Ainda não podemos abraçá-los pessoalmente como gostaríamos, mas recebam o nosso coração, o nosso abraço no coração de cada um. Que Deus então abençoe e guarde a todos. Amém.